dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei caso você ouviu, né? A paz do Senhor. Que Deus abençoe. Obrigado pelas mensagens, pelo incentivo, pelo apoio que me dá. Obrigado também pelas críticas, né? Que Deus os abençoe. Crítica é muito bom para a gente não relaxar. Apesar que de vez em quando eu relaxo, né? Mas vamos lá para mais um vídeo. Agradecendo a Deus por mais um dia, pela graça de termos o Senhor como nosso pastor e nada nos faltar, né? Vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, por uma semana que inicia, Pai. Que essa semana seja de bênção, de alegria, de paz, como foram as anteriores, Pai. Passamos por deserto, passamos por luto, passamos por dificuldade, mas isso tudo o Senhor estava conosco, Pai. Obrigado. Obrigado por essa família abençoada das redes sociais, pela minha família de sangue, pelo alimento, pelas portas que o Senhor abriu, o meu irmão, meu amigo, meus companheiros, pela saúde que o Senhor nos deu. E obrigado por o Senhor ser Deus santo e não desistir de nós pecadores. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer que te agradou, Senhor, perdoa. Sou um falho, sou pecador. Perdoa da minha casa, perdoa da minha parentela. E temos que ter sido o Senhor com as nossas falhas. Fala conosco, Pai, hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 14 e 15. Também no livro do profeta Isaías, capítulo 46. Seja para exaltação, para consolo, para edificação. Seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. O que o Senhor tem a nos falar e não o que nós queremos ouvir. Amém. Irmãos, profeta o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 14 e 15, diz assim. Mas Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: Deixai vir os meninos, deixai-me vir a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. Aqui nós vemos quando o menino queria tocar Jesus, e os discípulos, esse aqui é tocar mesmo, né? Os discípulos queriam impedir. Jesus também, porém, vem aquilo, a criança toda inocente, né? Eles não queriam deixar as crianças chegar até o mestre. Jesus, cuidado, indignado, né? A palavra diz, e falou, deixa eles virem até mim, dos tais é o reino de Deus. Então, as crianças, pela sua inocência, eles não têm pecado. Hoje, irmão, está diferente. Eu, naquele tempo, não tinha. Eles pecam hoje ainda na inocência, na falta dos pais ensinar. Por entregar os filhos na mão das redes sociais, na televisão, e não administram o que eles estão vendo nas redes sociais, na televisão, entre os colegas. No meu tempo, tudo isso meus pais administravam. Eu creio que nesse tempo aqui também não tinha essa facilidade hoje, né? Das redes sociais. Aliás, não tinha de jeito nenhum, né? Mas tinha pessoas más. Então, mas as crianças, na sua inocência, elas não têm pecado. A criança, até 12, 13 anos, 13 não, até já é pré-adolescente. Até os 12 anos, os pecados dela, eu creio, 13 também, Deus vai cobrar os erros dele mais dos pais que não ensinaram, porque está escrito na Bíblia, ensina o caminho, teu filho no caminho que deve andar, e nem depois da grandiosidade dele. Então, o erro das crianças, até na sua adolescência, dos jovens, eu creio que vai ser cobrado também dos pais, porque não ensinou. Então, na sua inocência, as crianças erram. Hoje as crianças estão muito espertas, irmão. Mas porque eu tenho um neto, ele estava com
6 anos, o que eu não dava, eu resolvia no meu tato, o professor vinha lá rapidinho que eu resolvi. Hoje ele está com 10 anos e faz essas coisas. Mas aí a gente tem que ensinar a ele não errar. Ele vive mais, ele mora aqui, ele vive muito aqui comigo, que a mãe trabalha. Então eu instruo muito ele nesse sentido. A mãe, eu vejo, ela não instrui. Ela é muito grossa com ele. Com os três não, com os 2 homens, a menina ela já é maleável, já permite tudo. E eu, às vezes eu conversando com eles, eu falo, o erro da tua irmã, Deus vai cobrar tua mãe, do teu pai. Vai cobrar dela também. Porque todo erro tem uma consequência. Então, não devemos impedir as crianças de ir à igreja. Devemos incentivar, levar à casa do Senhor. Se está indo na igreja, está indo, tem encontro, ouvir a palavra do Senhor. Está indo aprender de Deus. Talvez o que o pai ou a mãe não tem tempo, né, entre aspas, para ensinar em casa, ela vai aprender na igreja. E não impeça teu filho, tua filha, tua criança, ir na igreja ter um encontro com Deus. No versículo 15, na verdade, vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como um menino, de maneira não entra nada. Então nós devemos ser humildes, manso como uma criança. Criança se castiga, bate, ela chora um pouquinho, depois volta, te abraça, começa a brincar com você. Então temos que ser humildes como uma criança. Essa é a mensagem do Evangelho de Mateus, Marcos, capítulo 10, versículo 14 e 15. Vamos agora para o livro do profeta Isaías, capítulo 46. Ele vai falar da queda da Babilônia. Babilônia, a nação, que agora o povo de Israel ia ficar na mão dele, o que Isaías ainda não estava. Já estava, ia para a mão. Jeremias já profetizando a queda, a derrota de Babilônia. Não por escravizar o povo de Israel, porque naquele tempo a escravatura era normal. Depois de guerra, pessoas vivas, humildes, eles usavam como escravos. E até os grandes também, os maiores, eles quando venciam a nação, eles levavam como escravos. Então se tornava coisa normal. Se comprava, né? Escravo também. Às vezes por terra, por animal. Era assim, escravador. Mas agora, essa escravatura, a pessoa tinha que ser maleável com o seu servo. Não era castigar só açoite, né? Mas eles eram açoitados. Quem conhece a história do Brasil, né, lembra como é que eram os tratados de escravos aqui. Eu não fui nessa época, né, mas eu li a história do Brasil. Não estudei, porque na época minha ainda não estava aprendendo. Mas li muitos livros a respeito disso. Então, os escravos, você vê. Imagina o povo de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido, debaixo do chicote de Faraó não, de Nabucodonosor, do rei da Babilônia, sendo humilhado, maltratado, às vezes sem alimento, sem roupa, sem calçado, ia construindo, trabalhando com os caras para construir aquela Babilônia, ajudar na construção da Babilônia que já existia. Então, Deus anuncia a Isaías, ao profeta Isaías, que vai vir a ruína daquela cidade. Porque Deus entregou todos os reinos naquela época para o rei da Babilônia, para o rei Nabucodonosor.
Mas não foi para ele maltratar, para ele machucar, para ele humilhar, para ele tratar como gente, não como animais. Que nem mesmo animal a gente maltrata, que não é da graça de Deus, né? Então, e não somente por ele maltratar, mas pela idolatria. A Babilônia, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, mas e os seus depois dele, conhecia o Senhor. Ele sabia o que Deus fez através do profeta Daniel e dos outros judeus, as revelações, as interpretações de sonhos. Mas eles eram idólatras, eles sabiam, conhecia Deus, sabia que existia um Deus. Mas na Babilônia tinha tudo quanto é tipo de pecado. Além da idolatria, tinha muitos outros pecados, né? Que nós fomos aprofundar na Bíblia, né? Na história, nós vamos saber que existia outro. A prostituição, a adoração de ídolos, queimar crianças, demônio, existia. Hoje também na Terra acontece isso ainda, no Brasil ainda tem isso. Acontece, né? Não estou falando que tem, né? Mas acontece. Então, sacrificar alguma coisa aos demônios, tem. Porque o demônio, ele não deixa de ser demônio, ele nunca vai deixar. E o homem irracional, que quer lucros fácil, ele não vai deixar de fazer a vontade do diabo para ser ele querer riqueza. Mas é como está escrito aqui, a queda dele vem. Tudo aquilo que adquire riqueza ilícita, vem a queda, assim como foi com a Babilônia. O que ele fez foi ilícito. Deus deu tudo na mão dele, mas não para humilhar, para maltratar, para matar, não. Foi para castigar só. É como se um pai quisesse dar um susto no filho. É por aí. Mas Deus queria aquela nação, novamente, todos eles de volta. Então agora vai vir, e o profeta anuncia a queda da Babilônia. E nós vamos ver lá no livro de Apocalipse também a queda da Babilônia. No Apocalipse, quando fala a queda da Babilônia, é a destruição da terra. A queda dos agoureiros, dos mentirosos, das prostituições que tem na terra. Essa Babilônia que nós estamos pisando nela, que nós vivemos nela, vai cair. Então devemos ser como os judeus, aqueles que foram afastados, que voltaram para Israel, voltaram para Judá. Temos que vigiar para não ir junto com essa Babilônia. Vamos ver o que diz a Bíblia. O que diz o profeta? Já abatido está Bel, Nebo já se escurrou. Os seus ídolos são postos sobre animais, sobre as bestas. As cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram. Não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel. Vós a quem trouxe nos braços desde o ventre e levei desde a madre. E até velhice eu serei o mesmo, e ainda até as canas eu vos trarei. Eu vos levarei, e eu vos trarei e vos guardarei. A quem me parei semelhante, com quem me igualareis e me comparareis, para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata na balança. Assarei ourives e ele faz um Deus. Adiante dele se prostram. Sobre os ombros o tomam e levam e põem no seu lugar.
ali estás, do seu lugar não se move. E se recorrem, correga a ele resposta nenhuma, nem livra ninguém das suas tribulações. Lembrai-vos disso e tende ânimo, conduzindo ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim e o princípio de tudo, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Aqui Deus falando para o povo de Israel, falando para mim e para você, que não devemos confiar em ídolos, esses ídolos que a gente faz de barro, de madeira, eu já falei isso no versículo, no capítulo anterior, imagem, né? Não confiar neles, que ele não faz nada por mim. Uma vez a imagem é até bonita, né? Mas ela não anda, ela não fala, ela não te socorre. Muitas vezes, uma imagem, ao invés de ela escorrer, ela pode marcar. Ela cair de onde ela está, em cima da parede, cair se você te machucar. Então ela não te socorre. Quem nos ajuda é somente aquele que nos criou. Aquele que desde o ventre da nossa mãe, desde a madre, nos carrega, nos ajuda, nos dá força, nos dá a vida, o espírito de vida está na mão dele. Só ele dá a vida e pode tirar. Só ele faz a ferida e pode curar. Não há ídolo. Não há nada sobre essa terra que possa fazer isso, a não ser um, que é Deus. Só ele pode sarar, curar. Só ele pode transportar você de um lugar, para permitir que você saia de um lugar e vá para outro e te abençoar no outro lugar, como você é abençoado aqui. Só ele pode fazer a mudança do curso da água. Só ele pode fazer o vento parar, a água parar. Os ídolos, você, eu, nós não podemos nada, mas temos que confiar no Deus Todo-Poderoso, que é Ele que pode todas as coisas, Ele que faz tudo. Essa é a mensagem do profeta Isaías, no capítulo 46. Por enquanto, irmão, eu acho que é mais de 6 meses por aí, a gente volta novamente para terminar. Mas amanhã nós estaremos iniciando o profeta Jeremias. Falo tanto de Jeremias, né? É o livro que eu tenho dele e Ezequiel que eu mais tenho dificuldade para entender alguma coisa. Mas nós estaremos nele. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um dia, por mais uma semana que se inicia. Obrigado pelo teu perdão, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor infinito, Pai. Coloca os teus filhos, as tuas filhas nas tuas mãos, apresentando meu lar, meu ministério, minha família, tudo que o Senhor me deu, Pai, nessa terra. Eu apresento e peço perdão pelo meu Deus, pelas minhas falhas. Peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha batalhar junto comigo as minhas lutas, as minhas guerras, tanto espirituais como seculares. Peço ao Senhor, Pai, também, que lute com teus filhos, com as tuas filhas, as batalhas de cada um deles. O Senhor conhece a nossa necessidade, o Senhor conhece todas as coisas, Pai. Supra a necessidade de cada um de nós, na área de saúde, na área familiar, na área espiritual. Nos ajuda, Pai, a prosperar espiritualmente sobre essa terra, Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Irmãos, Jesus Cristo está voltando, Ele está às portas, não vai tardar tanto assim como a gente pensa. Às vezes a gente se alegra e se tranquiliza, pensando que vai demorar. Não, não vai não. Ele pode voltar para mim daqui a 1 minuto, ou para você que está me ouvindo. Daqui 1 dia, 2 dias, 1 semana. Nem Ele sabe a hora que vai voltar para mim e para você. Mas Ele voltará também para buscar todos que restarem nessa terra. Todos aqueles que estão vigiando antes da grande tribulação. Jesus te ama, também te ama, fica na paz do Espírito. Um domingo abençoado, uma semana abençoada.
Um abraço, Mongói. Que Deus abençoe. Obrigado. Meu abraço.